Muito bem. Aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 1, é um texto que você conhece, quando o anjo fala para Maria, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Quando o anjo fala para Maria que ela vai ser mãe, que o Espírito Santo ia descer sobre ela, que a virtude do Altíssimo ia cobri-la com a sua sombra, pelo que também um santo que ia de nascer dela será chamado Filho de Deus. Então o anjo completa para Maria e fala, porque para Deus nada é impossível. Eu quero dar um pouco de firmeza à sua fé, porque se existe algo que nós temos que encarnar diariamente em nossas vidas, seja no mundo secular, emocional, conjugal, familiar, espiritual, ministerial, é que para Deus não existe nada impossível. Quem diria que um jovem de 19 anos mataria Golias em uma funda? Porque não era para ele fazer isso. Você sabia disso, não? Quem era para fazer isso era o rei de Israel, Saul. Não era para Davi ir para aquela batalha, principalmente com uma funda. Por quê? Porque aqui no livro de Juízes, no capítulo de número 20, versículo de número 16, diz assim, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os de Benjamim, 4.000 homens que arrancavam a espada, e todos eles homens de guerra. Então Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim. Quem deveria estar ali com uma funda? Saul. Ou algum outro soldado de Israel. Mas por que Davi foi? Porque Davi foi com a coragem. Mesmo com toda a experiência, Saul estava movido de medo. Então, quem diria que Davi fosse derrubar aquele gigante de 3 metros e 1 palmo? Quem diria que um boiadeiro seria chamado para o ministério profético, como foi Amós? Quem diria que os corvos, que são famintos, segundo os ornitólogos, que são os homens que estudam as aves, eles não comeriam a carne e o pão de Elias? Quem diria que um medroso como Gideão venceria uma grande batalha? Quem diria que em um deserto um jovem supriria a fome para mais de 25.000 pessoas? Porque quando você lê Mateus capítulo 15, diz que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. Então os estudiosos fazem uma conta que a maioria era casada, talvez a maioria tivesse 1, 2, 3 filhos. Estavam ali umas 25.000 pessoas. E que esse milagre aconteceu devido a esse jovem que doou o seu lanche. Ninguém pense que era peixe cru, era peixe cozido. Jesus fez milagre de peixe cozido, não foi peixe cru. Quem diria que um único homem enfrentaria 850 profetas e os venceria? 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste de ídolo Azera. Quem diria que um príncipe escondido há mais de 20 anos em Lodebar voltaria ao palácio, Mefibosete? Quem diria que um grupo de pescadores transformaria seu tempo, revolucionaria pessoas para o reino de Deus?
Quem diria que uma jumenta fosse repreender um profeta, como foi o caso de Balaão? Ou quem diria que um peixe engolisse um profeta? Tudo isso dentro do raciocínio humano não tem lógica, mas Deus não trabalha com a lógica humana e nem precisa da lógica humana. Deus não precisa da lógica de nenhum ateu para ele agir, para ele trabalhar. Nada é impossível para Deus. E eu vou dizer para você o que Davi disse em 2 Samuel 23, versículo 2. O Espírito do Senhor está sobre, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Ele usa aqui o verbo no pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do singular, esteve. Eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular no presente do modo indicativo. Está. A sua palavra está em minha boca. Para Deus não existe nada impossível. Eu vou ler esse versículo aqui, o em 37, no grego original do texto Receptus. Olha o que ele diz. Ot, wok, adunatesei, para tuchel, pan, rema. Que significa? Ot, por quê? Wok, nada. Adunatesei, será impossível. Para, tuchel, Deus, pan, nenhuma, rema, palavra, coisa, assunto. Está escrito assim no português, porque nada será impossível para Deus, nenhuma palavra, coisa ou assunto. Nada. Simplesmente nada. Quem diria? Baruch Hashem, Deus te abençoe.